Será que a vida de um homem mais velho, que vive sozinho, é sempre sinônimo de solidão ou tristeza? Muitas vezes, a sociedade pinta um quadro onde o envelhecer sem uma companheira ao lado parece ser um caminho inevitável para o isolamento. É fácil cair na armadilha de pensar que a felicidade plena só se encontra na companhia de uma parceira e que um homem sozinho, especialmente depois dos 60, está de alguma forma perdido ou a definhar. Mas e se eu lhe dissesse que há uma verdade muito mais rica e surpreendente por trás dessa imagem? Uma realidade que muitos homens só descobrem quando se permitem ir além das expectativas. Muitos veem o vazio de um ninho sem a presença feminina e imaginam dias longos, silenciosos e preenchidos por um lamento. Isso pode ser uma dor profunda para alguns, uma realidade que aperta o peito. No entanto, é precisamente neste cenário que muitas verdades surpreendentes florescem, segredos que a maioria das pessoas nem sequer considera. E é sobre isso que vamos falar hoje. Neste vídeo, vamos desvendar 5 verdades surpreendentes que todo sênior, especialmente os homens que vivem sozinhos, precisa de conhecer. Prepare-se, porque o que vai ouvir pode mudar completamente a sua perspectiva sobre o envelhecimento, a independência e o que realmente significa viver uma vida plena. Fique até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode ser a chave para a sua própria felicidade. Deixemos de lado essa imagem pré-concebida do homem mais velho e sozinho como alguém preso na rotina ou na melancolia. A primeira grande verdade surpreendente é que a independência não significa, de forma alguma, isolamento. Pelo contrário, para muitos homens nesta fase da vida, viver sozinho pode ser o catalisador para uma fase de profunda autodescoberta e liberdade pessoal que nunca antes experimentaram. Pense nisto. Durante grande parte da vida adulta, o foco esteve na família, no trabalho, nas responsabilidades e, claro, na relação a dois. As decisões eram muitas vezes tomadas em conjunto, os horários adaptados a mais do que uma pessoa e os interesses, de certa forma, interligados. Agora, de repente, o palco é todo seu. Não há necessidade de compromissos constantes, de ajustar os seus planos aos de outra pessoa. Cada dia é uma tela em branco onde pode pintar as suas próprias cores, seguir os seus próprios impulsos. Esta liberdade pode ser assustadora no início, sim, mas também incrivelmente libertadora. É a oportunidade de se reconectar consigo mesmo, com aquilo que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo ou espaço. Talvez sempre tenha sonhado em aprender a tocar um instrumento musical, como a viola, ou a pintar quadros, ou a dominar a arte da carpintaria. Agora, o tempo é seu. Não há ter de fazer, ou devia estar a fazer, para mais ninguém. É a sua chance de se dedicar inteiramente a um hobby, a uma paixão antiga, ou a uma nova aventura. Muitos homens nesta situação descobrem uma criatividade adormecida, uma curiosidade renovada pelo mundo. Começam a ler mais, a aprofundar-se em tópicos que lhes interessam, a ver documentários ou a assistir a aulas online sobre os mais variados temas, desde a história antiga à astronomia. A independência permite-lhes desenhar os seus dias à sua própria medida, sem a necessidade de agradar a ninguém além de si mesmos. É uma redescoberta de quem são, para além dos papéis que desempenharam ao longo da vida. E é aqui que entramos na segunda verdade, que desafia diretamente a ideia de isolamento. Homens que vivem sozinhos, muitas vezes cultivam laços sociais mais fortes e diversificados, para além de uma parceria romântica. Quando a fonte principal de companhia e afeto não vem de uma única pessoa, o homem é naturalmente impelido a procurar e a nutrir outras ligações. O seu círculo social expande-se de formas que talvez
nunca teria imaginado. Amigos de longa data, vizinhos, membros da família alargada, colegas de hobbies, todos se tornam pilares importantes de apoio e interação. Muitos começam a frequentar centros de dia, associações recreativas, clubes de leitura ou grupos de caminhada. Em Portugal, por exemplo, é comum ver grupos de amigos a jogar cartas ou dominó nos cafés locais, ou a reunirem-se para uma partida de sueca ao fim da tarde. Estas interações não são apenas passatempos, são fontes vitais de camaradagem, risadas e conversas significativas. É uma oportunidade para aprofundar amizades que talvez tivessem ficado em segundo plano durante anos, devido às exigências da vida familiar ou profissional. É também uma chance de criar novas amizades, pessoas com quem partilham interesses comuns e que oferecem uma perspectiva diferente. Muitos homens que vivem sozinhos tornam-se figuras mais presentes na vida dos seus filhos e netos, se os tiverem. Passam mais tempo a ajudá-los, a partilhar histórias, a ser um porto seguro. A verdade é que a rede de apoio torna-se mais ampla e, paradoxalmente, mais rica. Não há uma dependência emocional de uma única pessoa, o que permite uma maior liberdade para se conectar com diferentes indivíduos e grupos, cada um oferecendo algo único. Esta diversidade de laços sociais protege contra a verdadeira solidão e oferece um sentido de pertença e comunidade que é essencial para o bem-estar mental e emocional. Agora que já exploramos a redescoberta da liberdade pessoal e o fortalecimento de laços sociais diversificados, avancemos para a terceira e quarta verdades, que talvez o surpreendam ainda mais e o farão olhar para a vida de um homem sênior sozinho com novos olhos. A terceira verdade é que estes homens tornam-se, muitas vezes, extremamente competentes em autocuidado e gestão doméstica, desmistificando a ideia de que um homem precisa de uma mulher para cuidar da casa e de si. Pense por um momento nos estereótipos que ainda persistem. O homem que não sabe cozinhar, que não consegue manter a casa arrumada, ou que descuida da sua própria saúde. A realidade é bem diferente para muitos. Quando a responsabilidade de gerir um lar recai inteiramente sobre os seus ombros, a maioria dos homens, por necessidade ou por desejo de independência, aprende e desenvolve competências que talvez nunca tivessem tido a oportunidade de explorar antes. Cozinhar, por exemplo, deixa de ser uma tarefa secundária e transforma-se numa arte. Muitos começam a experimentar novas receitas, a descobrir o prazer de preparar as suas próprias refeições, adaptando-as aos seus gostos e necessidades de saúde. Aprender a fazer um bom cozido à portuguesa, um bacalhau com natas, ou até mesmo algo mais simples e rápido, mas nutritivo, como uma sopa de legumes caseira ou umas sardinhas grelhadas, torna-se uma habilidade valorizada. E não se trata apenas de sobreviver. Trata-se de cultivar o bem-estar através da alimentação, de escolher ingredientes frescos e saudáveis e de desfrutar do processo. O mesmo se aplica à manutenção da casa. Aprender a gerir as contas, a fazer as compras de supermercado, a manter a casa limpa e organizada, a lidar com pequenas reparações domésticas, ou mesmo a jardinagem, se tiverem um espaço exterior, são tarefas que se tornam parte integrante da sua rotina. Adquirem um sentido de autonomia e de capacidade que é profundamente gratificante. Descobrem que são perfeitamente capazes de cuidar de si mesmos e do seu ambiente, e isso fortalece a sua autoconfiança e autoestima. Este domínio das tarefas diárias não é uma carga, mas sim uma fonte de orgulho e uma demonstração da sua resiliência e adaptabilidade. E isso leva-nos diretamente à quarta verdade surpreendente. Viver sozinho, muitas vezes, leva a uma reavaliação profunda do que realmente significa felicidade e realização.
Longe das expectativas sociais ou das pressões de uma vida a dois, o homem sênior que vive sozinho tem a oportunidade única de refletir sobre o que realmente importa para ele, sem filtros. O foco tende a mudar de ambições externas, como o sucesso profissional ou a construção de uma família, para uma busca mais interna de paz, propósito e contentamento. Podem começar a valorizar mais os momentos simples: um bom livro, uma caminhada matinal no parque, uma conversa descontraída com um amigo no café, a contemplação da natureza ou o silêncio do seu próprio lar. Descobrem que a felicidade não reside em grandes feitos ou em ter sempre alguém ao seu lado, mas sim na qualidade das suas experiências diárias, na sua capacidade de desfrutar do presente e na conexão consigo mesmos. Essa reavaliação pode levar a uma simplificação da vida, onde o supérfluo é deixado de lado em favor do essencial. Há uma redescoberta de valores como a gratidão, a serenidade e a autenticácia. Muitos homens nesta fase desenvolvem uma apreciação mais profunda pela sua própria companhia, pelo seu espaço e pela sua liberdade de escolha. A solidão, nesse sentido, não é um vazio a ser preenchido, mas um espaço para introspecção, crescimento e para definir a sua própria versão de uma vida plena. É uma fase em que o ter dá lugar ao ser, e onde a verdadeira riqueza é medida pela paz de espírito e pelo sentido de propósito individual. É a oportunidade de se libertar de expectativas e construir uma vida que ressoa verdadeiramente com a sua alma. A quinta e última verdade surpreendente, que se desenrola a partir de todas as outras, é que para o homem mais velho que vive sozinho, o foco muda frequentemente de papéis tradicionais para o seu legado pessoal e bem-estar integral. Depois de uma vida dedicada, talvez, a ser um provedor, um pai, um marido ou um pilar na comunidade, esta fase da vida sem uma parceira ao lado oferece um espaço único para redefinir o que significa ser homem e qual o impacto que deseja deixar no mundo. Já não há a pressão de manter certas aparências ou de seguir roteiros pré-determinados. Em vez disso, a energia e a atenção viram-se para dentro, para o seu próprio crescimento, e para fora, para contribuições que ressoam com os seus valores mais profundos. Muitos homens nesta situação encontram um novo propósito em atividades que lhes permitem partilhar a sua sabedoria e experiência. Podem tornar-se mentores para jovens na sua área profissional ou em causas que os apaixonam. Voluntariado torna-se uma via comum para dar sentido aos seus dias, seja a ajudar numa instituição de caridade, a ler para crianças, a apoiar idosos mais frágeis ou a participar em projetos comunitários. Em Portugal, vemos muitos homens a dedicar-se a associações culturais, a grupos de apoio local ou a programas de voluntariado ambiental, contribuindo ativamente para o bem-estar da sua comunidade e para um mundo melhor. Esta é uma forma poderosa de construir um legado que vai além das conquistas materiais, um legado de impacto e significado. Simultaneamente, o bem-estar integral assume uma prioridade central. Sem a rotina e os compromissos de uma vida a dois, há mais tempo e liberdade para focar na saúde física e mental. Muitos homens começam a praticar mais exercício físico, seja através de caminhadas diárias no parque, de natação, ou de participar em aulas de ginástica adaptadas à sua idade. Há uma maior atenção à alimentação, preparando refeições nutritivas e equilibradas. A saúde mental também ganha destaque, com muitos a procurar atividades que promovam a serenidade, como a meditação, a leitura ou simplesmente a passar tempo na natureza. A ausência de uma parceira pode significar que as decisões sobre o seu próprio corpo e mente são tomadas de forma mais intencional e sem compromissos, resultando numa melhoria significativa da qualidade de vida e da longevidade.
O foco passa a ser viver bem, com vitalidade e propósito, até aos últimos dias. Então, ao olhar para estas 5 verdades, percebemos que a vida de um homem mais velho que vive sozinho, longe de ser um caminho de isolamento e declínio, pode ser uma jornada de profunda autodescoberta, de construção de laços sociais mais ricos, de desenvolvimento de novas competências, de uma redefinição do que é a verdadeira felicidade e, por fim, de um foco renovado no seu legado e bem-estar. Não é uma história de carência, mas sim de plenitude e de oportunidades inesperadas. Lembre-se, meu caro amigo, que a sua vida é uma tela em branco e você é o artista principal. Pequenas mudanças nas suas perspectivas e nas suas ações diárias podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde, na sua felicidade e no seu sentido de propósito. Não se deixe levar por preconceitos ou por imagens ultrapassadas do que significa envelhecer sozinho. Pelo contrário, encare esta fase como uma das mais ricas e libertadoras da sua existência. Gostaria muito de saber o que pensa sobre estas verdades. Alguma delas o surpreendeu? Reconhece-se em alguma destas situações? Partilhe as suas experiências e a sua sabedoria nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar muitos outros que estão a passar por uma situação semelhante. E se este vídeo o ajudou a ver as coisas de uma forma diferente, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal para não perder mais conteúdos como este, que visam ajudá-lo a viver a sua melhor vida em qualquer idade. Viva a sua vida da melhor forma possível, em cada idade, com alegria, propósito e uma mente aberta. Você merece toda a felicidade. Até breve.